Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa 11ª aula, que também é a última dessa terceira apostila. E um assunto mesmo dessa aula é muito simples, é bem introdutório, na verdade é introduzindo a sintaxe, né? E por isso eu vou aproveitar e estender um pouco esse assunto, já dar uma olhada mais na sintaxe, assim, sabe, para vocês irem se familiarizando com os termos e tudo mais, certo? Vamos lá. Então, o assunto é sintagmas nominais e verbais. O que é esse termo? Definição. O que são sintagmas? São unidades mínimas entre as quais se estabelece uma relação de determinação. São as unidades que formam as frases, né? E entre elas sempre há uma relação de determinação, especificação, uma vai modificando a outra, né? E aí sempre vai ter o núcleo, que vai ser modificado por um outro sintagma, né? E aí, de acordo com esse núcleo, aí ele vai ser caracterizado como verbal ou nominal, certo? Aí aqui, ó, exatamente, ó, o nominal é quando o núcleo é o nome. Vamos ver aqui essa frase. Aquela competente professora explica pacientemente variados conceitos. Aqui é o sintagma nominal, aquela competente professora. Por quê? O núcleo é professora. Aquela está se referindo à professora, competente também está se referindo à professora. E a professora é um nome. Então, isso aqui é um sintagma nominal. Aqui, esse sintagma verbal já se inicia com um verbo. Explica pacientemente variados conceitos. Esse pacientemente é um advérbio que está modificando o verbo explicar. Então, esse sintagma é verbal, porque o explicar, esse verbo aqui, explica, é o núcleo. Variados conceitos é um sintagma nominal que está dentro desse sintagma verbal, certo? E aí o núcleo sendo conceitos, que é um nome, né? Que o variados é um adjetivo que está modificando a um sintagma, ó. E sempre é uma relação de dependência, né? Ó. Então, esse variados está modificando, especificando esse conceito, que por sua vez é o núcleo do sintagma nominal. Aqui, vamos retornar aqui, que eu coloquei outro conceito, que é o que é sintaxe. O que sintaxe está relacionado a esses sintagmas? Porque justamente a função da sintaxe é organizar esses sintagmas. Porque sintagmas são as unidades, na verdade, que compõem a frase. Então, a sintaxe é organizar a estrutura das unidades linguísticas, que são os sintagmas, que se combinarão em sentenças. Ó, eu botei um exemplo aqui. Ó. Ontem, Eduardo comprou uma camisa nova no shopping. Quando a gente vai formar frases, ela precisa seguir uma ordem para ter sentido. Porque, por exemplo, se eu colocar essas palavras aleatoriamente, ó, shopping comprou no Nova Eduardo uma ontem camisa. Gente, isso não, né, não faz sentido algum. Então, a sintaxe faz essa organização das palavras para que o sentido, né, haja sentido nas sentenças. E aqui, ó, aqui eu já terminei o assunto, certo? Da apostila de vocês. E aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre a sintaxe, que justamente o que? Ela vai estudar a oração. A oração é o objeto principal da sintaxe. E o que é a oração? É um enunciado caracterizado pela presença obrigatória de um verbo. Tem que ter um verbo para ter oração. Tem orações que só tem até verbo, só um verbo, né? E vamos ver como ela é formada, certo? Temos os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios que vão formar a oração. Começando pelos termos essenciais, ó, esse nome já é essencial, diz que é essencial, porque são responsáveis pela estrutura básica da oração. É o sujeito e o predicado. Sujeito, para a gente identificar qual é o sujeito, é sempre o termo que está concordando com o verbo, certo? As ruas estão intransitáveis, esse estão, ó, plural. E o predicado. O predicado é caracterizado sempre, ele é sempre iniciado por um verbo. Então, tudo a partir do verbo é o predicado.
seria o sujeito e aqui seria o predicado. Agora sim, podem ocorrer orações sem sujeito, certo? Mas não sem predicado, ou seja, não sem o verbo, porque a presença é obrigatória. Nessa frase aqui, ó, há muitos alunos nessa escola. Esse muitos alunos não é sujeito, a gente tende a achar que é sujeito, mas não, porque ele não está concordando com o a. Aqui está no plural e o a não está no plural. Porque lembra aquela regrinha? O verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal, então está sem sujeito. Aqui seria o objeto direto. Então, ó, isso continua sendo uma oração, mesmo sem sujeito. Próximo, temos os termos integrantes. Tem a função de complementar o sentido de determinados verbos e nomes. Eles são também necessários, porque eles complementam, né? São eles o objeto direto, o objeto indireto, que são complementos verbais, e complementos nominais, e o agente da passiva. Vou detalhar mais esses termos nos próximos slides, tá bom? E por último, temos os termos acessórios. Acessórios quer dizer que algo que não é tão fundamental, né? Eles modificam e especificam outros termos não sendo fundamentais para a estrutura sintática das orações. Se forem descartados, a oração não vai mudar tanto assim, né? A estrutura. São eles o adjunto adnominal, o adjunto verbal e o aposto. Ou adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Desculpa, gente. Ó, eu coloquei aqui alguns exemplos daqueles termos, né, que a gente trabalhou, para a gente entender direito e fixar melhor. Os termos integrantes, objeto como objeto direto e indireto, são os complementos do verbo. A diferença direto e indireto é porque o direto não precisa de uma preposição, enquanto o indireto precisa de uma preposição. Eu comprei uma bicicleta, certo? Sem preposição. Objeto indireto, ela gosta de sapatos, ó. O objeto indireto com a preposição aqui de. Complemento nominal. As observações referentes às redações foram anotadas. Aqui está o complemento nominal. Vou detalhar mais direitinho a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Ó, adjunto adnominal. Alguma coisa estranha aconteceu. Tanto esse alguma quanto essa estranha são adjuntos adnominais que estão referentes a esse nome coisa, certo? Eles estão qualificando alguma coisa, estranha coisa. Aqui a redação está referenciando a referente, certo? Que é um adjetivo. Aqui é um substantivo. Lembra dessa diferença porque vai ser muito importante para a gente diferenciar esses dois termos. Agente da passiva. Fomos recebidos pelo diretor. Também vou detalhar mais, mas ó, pelo diretor, dá para ver que é o agente, quem produz a ação de receber em vozes passivas analíticas. Fomos recebidos. Lembra daquela aula que a gente viu de vozes verbais? Aqui, próximo, adjunto adverbial são os advérbios e as locuções adverbiais na oração. São classificados como os adjuntos adverbiais. E o aposto também vou detalhar mais no outro slide. A função dele sempre é detalhar mais, explicar algum termo. Este é o Carlos, o amigo de que lhe falei. Ele está detalhando esse Carlos, né? Explicando quem é esse Carlos. E aqui é justamente que eu vou detalhar e ver a diferença, ó, as funções dentro dos sintagmas maiores. Adjunto adnominal. Vem associado sempre a um substantivo, certo? É somente aos substantivos, modificando, especificando ou precisando seu sentido no texto, tornando mais preciso. Costuma ser expresso por, é bom decorar. São 5. Sempre estão como adjetivo, locução adjetiva, artigo, pronome ou numeral. Aos exemplos. Crianças obedientes, obedientes adjetivo. Se for numa oração, é um adjunto adnominal. Locuções adjetivas, livro de histórias, é uma locução adjetiva. Se tiver numa oração, é um adjunto adnominal. Artigos, o livro, uns livros, ó, esses artigos aqui estão modificando, especificando o livro, que é substantivo, então é adjunto adnominal. Pronomes, meu, esses, alguns, algum, também são adjuntos adnominais.
Numerais 250 livros também funcionam como adjuntos adnominais nas orações. Complemento nominal. Agora, a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Ele modifica também os substantivos, mas somente ele modifica adjetivos e advérbios. Olha, está aí a diferença. Agora, se for substantivo, né? Ambos modificam o sentido do substantivo. Outra coisa, complemento nominal sempre vai ter preposição. Certo que a adjuntagem nominal também tem, às vezes, ó, como locuções adjetivas, também existe preposição. Mas no complemento nominal sempre tem preposição. Agora, quando é substantivos, né, que são comuns, geralmente são substantivos abstratos, certo? Meu filho tem medo do escuro. E outro macete para a gente decorar é que complemento nominal, como a gente tinha visto, é um termo essencial não, integrante. Ele é muito necessário, ele é fundamental na oração. Então, se a gente tirar ele, vai ficar incompleto o sentido. Ó. Meu filho tem medo. Tá vendo? Ele é necessário na oração. Tem medo de quê? Do escuro. Agora, a junta nominal, não. Livro. Pronto, livro. Se eu colocar livro numa frase, eu gosto de livro. Tudo bem. Mas se eu falar eu gosto de livro de histórias, isso é só algo a mais, entendeu? Então, a junta nominal é um termo acessório, o que diferencia do complemento nominal. Aqui no caso, ó, a casa estava cheia de fantasmas. Esse cheia é um adjetivo. Aí, no caso, adjuntagem nominal não modifica adjetivos, somente complemento nominal. Da mesma forma, advérbios. Não sabemos o que fazer relativamente à falta de água. A falta de água aqui está modificando o verbo, está complementando, na verdade, o verbo relativamente. Verbo não, advérbio. Agora o aposto. O aposto é o termo que é acrescentado a outro termo da oração, tem a função de ampliar, resumir, explicar ou desenvolver mais o conteúdo do termo a qual se refere. Vamos ver, ó, tem uns tipos de aposto. Quando é para explicar, ó, assistir a um documentário sobre Chuck Jones. Quem é Chuck Jones? Está explicando, ó, é programador do Pernalonga. Ele costuma sempre estar entre duas vírgulas. Geralmente sempre quando é explicativo e também quando é comparativo. Ó. O rio caudaloso, serpente negra, ele está comparando esse rio caudaloso a uma serpente negra. O enumerativo está depois de dois pontinhos. Para vencer na vida são necessárias 3 qualidades: coragem, determinação e paciência. Está vendo? Está enumerando essas 3 qualidades. E é muito utilizado esses 2 pontos. Recapitulativo resumidor. A gente é muito encontrado esse tudo, todos. Quando vai resumir, ó, lápis, cadernos, borrachas, canetas. Todos esses objetos, tá vendo? Tá resumindo. Atraem a atenção das crianças nas papelarias. Agente da passiva. Outro termo. É o termo que exprime nas estruturas da voz passiva analítica, o agente da ação verbal sofrida pelo sujeito da oração. É quem produz o verbo que o sujeito sofre. Ó, quero ser desejado pelas mulheres, certo? Quem deseja são as mulheres. Então, é agente da passiva, é quem produz essa ação verbal que o sujeito vai sofrer. E aqui eu coloquei algumas questões para a gente resolver. Reflita sobre os termos em destaque e responda a seguir. A linha não respondia, ia andando. Item A. Os termos evidenciam ações que se projetam para o futuro. Não, né? Respondia, pretérito imperfeito. Ia andando, né? Também respondia, marca a continuidade da ação e ia andando traduz uma ação finalizada. Não, finalizada para gerúndio, né? Respondia tem o mesmo sujeito de ir andando, locução verbal que sugere uma ação desenvolvida de modo contínuo. Sim, de modo contínuo, gerúndio. E todos são verbos do sujeito à linha.
Próxima. Em a agulha, vendo que ela não lhe dava resposta. A, respectivamente, a ocorrência de. O que ele está querendo dizer, o que são esses termos? Li e resposta. Esse dava, ele é caracterizado como um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque a agulha dava resposta, ou seja, isso aqui é um objeto direto, mas ele dá a resposta a alguém. Está vendo? Esse a alguém tem uma preposição. E outro macete é que esse li sempre vai ser um objeto indireto. Então, a gente já bota aqui, ó, li objeto indireto, certo? Então, o item B está errado, item C está errado, item D está errado. Ficou entre o item A e E. Dava a resposta é um objeto direto. Então, é o item E. Leia. A costureira chegou à casa da baronesa. Considere as afirmações a seguir. O termo costureira constitui o núcleo do sintagma nominal sujeito, que tem como determinante o artigo a. Certo. Ó, dividindo aqui, ó, sujeito com predicado. Lembra? O predicado é a partir do verbo, começa com o verbo. Então, aqui, ó, sintagma nominal, o núcleo costureira, que é o nome. A é o artigo, lembra? Até na oração funciona como adjunto adnominal. Então, o artigo é uma determinante desse nome, costureira. O verbo chegou não constitui um sintagma verbal isolado, pois é um verbo transitivo indireto. Certo? Lembra? Crase é a união da preposição a com o artigo a. Então, tem preposição. Então, não é isolado, pois precisa de uma preposição. Então, é indireto, certo? A expressão a casa da baronesa desenvolve a função determinante de adjunto adverbial de lugar. Não é adjunto adverbial de lugar, porque é um objeto indireto. Então, a resposta é item D. Os itens 1 e 2 estão certos e o item 3 está errado. Aqui. A influência má dos signos do zodíaco funciona sintaticamente como? Está aqui no verso 4. Sofro desde a epigênese da infância. A influência má dos signos do zodíaco. Isso aqui vai ser um adjunto adverbial, né? E sofro o quê? A influência má do signo do zodíaco. Aqui vai ter um sujeito oculto, eu sofro. E eu sofro o quê? A influência má do signo do zodíaco. Então, isso aqui é um objeto direto, porque não tem preposição. Está complementando o verbo sofrer. Já o verme, este é operário das ruínas, o termo em destaque classificado como? Aqui, este é operário das ruínas. Está se referindo a que termo? Está se referindo ao verme, o verme. Ele está explicando quem é o verme, é o operário das ruínas. Lembra, então? Vai ser um aposto. E por que está entre esses dois traços? Às vezes esses dois traços têm o mesmo sentido de vírgula, servem na mesma função da vírgula. Então, vai ser um aposto. Item A. Na oração, o alvo foi atingido por uma bomba formidável. A locução por uma bomba formidável tem a função de. A gente já está vendo aqui uma locução verbal. Foi atingido, que caracteriza uma voz passiva, analítica. E por uma bomba formidável, está ela quem produz essa ação de atingir. O alvo, o sujeito, está sofrendo o verbo atingir está sofrendo, quem age sobre o alvo. Então, isso caracteriza como um agente da passiva, pois é quem produz a ação da voz passiva analítica. Não eram tais palavras compatíveis com a sua posição. A expressão em destaque é. O que é isso aqui? Com a sua posição está complementando esse adjetivo aqui, compatíveis. Quem complementa adjetivo? É complemento nominal, certo?
Ó, compatíveis é um adjetivo, por quê? Porque está qualificando as palavras compatíveis, e por sua vez ele é complementado com esse complemento nominal, compatíveis com a sua posição. Vamos ver, ó, complemento nominal, como é fundamental na frase, quando a gente só fala, não eram tais palavras compatíveis. Compatíveis com o quê? Tá vendo? Tá precisando de um complemento, então é um complemento nominal. Então é isso, gente. Por hoje é só. A gente não se preocupem porque esses assuntos, esses termos sintáticos, eu acredito que nós vamos ver-os melhor mais na frente. O que quis dar essa antecipada, certo? E façam exercícios e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo.